hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens. Eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração por aquilo que o Senhor vai falar. Quando o Senhor nos deu essa série, eu já criei algo muito forte por aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. Eu creio que Ele vai ministrar mais ainda hoje, ao meu e ao seu coração, amém? Então nós vamos entrar numa série de mensagens nos próximos 3 sábados. Então já viram para o Senhor e falou assim: não adianta só vir hoje, tem que vir sábado que vem e no outro sábado. Aí fala assim com ele: se você é muito esperto, e eu sei que você é, semana que vem você vai ter que chamar outra pessoa também. Amém? Entendeu? Então nós vamos começar essa série intitulada Processos. Tudo que existe hoje passou por um processo. Você está sentado numa cadeira que não era uma cadeira. Ela veio da matéria-prima, veio lá, plástico, paraná, ela passou por todo um processo para se transformar numa cadeira. Isso. Você está num chão, pisando em um chão, sabia? Certo? Mas não era assim. E eu posso te garantir que não era assim. Entendeu? Era terra, era muita coisa, tal, aquilo outro. Mas aí foi um processo. Um processo aí que o pessoal que mexe com construção sabe. Um processo até chegar isso daí. Essa luz que está iluminando, a minha que está aqui em cima, você que está embaixo, que você consegue chegar, ela não foi do nada. Há um processo. Além dela ser criada, houve um processo, e também há um processo para chegar a energia até ela, para que possamos ligar ela. Você só está ouvindo a minha voz através de um som, porque houve um processo de criação da criação da caixa, da criação do microfone, da instalação de todo o som, entendeu? Som maravilhoso, forte, potente que nós temos, graças a Deus, entendeu? E tudo é um processo para que a minha voz chegue até você, para que o louvor seja ministrado até você. Tudo na vida é um processo. Sabe, eu estou ali, ó, meu filho está ali, ó, e ele não nasceu andando. Sabia? Aí hoje ele anda. Aí ele já quer correr mais, né? Mas ele anda meio assim ainda, dá umas quedinhas e tal. Entendeu? Você hoje não anda mais assim, a não ser que você está bêbado do espírito. Do espírito, tá? Então, tudo vai por um processo. Você já foi bebê, já foi uma criança, de repente ainda você é, não sei, mas é um adolescente, ou um jovem, ou um adulto. De repente você já está passando pelo processo há anos e anos, né? 30, 40, 50 anos, né? Passando pelo processo, falando de andar, viu? Ele aprendeu a andar. Então, são processos. A nossa vida é feita de processos. Alguns processos são rápidos, diga rápidos. E alguns são mais longos, diga longos. Alguns processos são simples. Alguns processos são mais complicados. E é sobre exatamente isso que eu quero conversar com vocês nesses 3 sábados. E com toda certeza eu afirmo isso, porque isso é muito óbvio, mas você precisa entender. Você hoje está passando por algum processo. Normalmente até por mais de um processo. Seja processo de crescimento, seja processo de emagrecimento, seja processo na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, algum processo de readaptação, se você mudou de casa, se você mudou de emprego, se você mudou de escola, se você mudou de faculdade, algum processo na tua vida você está enfrentando hoje. E existem alguns questionamentos, é necessário que nós façamos alguns questionamentos para nós, para que nós sejamos bem-sucedidos no processo. Todo processo ele requer uma aprovação ou uma reprovação. Quando você vai fazer um vestibular, é o processo do vestibular. Então, se você for aprovado, você passa. Se você for reprovado, você não passa. Não é verdade? Você tem um processo durante o ano. Para quem estuda aqui ainda. Quem estuda? Faculdade, escola, levanta a mão. Isso. Se você não for na escola nenhum dia, você não vai passar de ano. Se você for todos os dias e não estudar, você também não vai passar de ano. Entendeu? Então aí você vai ser reprovado no processo, mas eu declaro que você vai ser aprovado no processo. Amém? Seja o processo que você está enfrentando. De repente você está num processo para ser promovido no seu emprego. Entendeu? Seja excelente naquilo que o Senhor te deu oportunidade para fazer. E existem alguns questionamentos a respeito do processo. E sabe, primeiro você tem que entender o seguinte: qual processo você está passando?
enumerá-los. Entender o que você tem para a sua vida. A sua vida não pode ser desorganizada, independente da idade que você tem. Você tem que ter projeto, você tem que ter alvo, você tem que ter objetivo. E para isso você tem que entender qual o processo que você está passando. Sabe, eu entrei no ano de 2022 acelerado. E o Senhor me deu várias coisas para eu entrar em processos nesse ano. E a minha esposa está junto comigo, me acompanhando e me incentivando. Vários processos. Eu nunca gostei muito de ler. Vou conversar até alguns pecados para você aqui, tá? Eu não gostei muito de ler. Mas de uns 4, 5 anos para cá, eu tenho lido muito mais. Mas agora eu entrei num processo de ler muito e muito mais. Eu não estou falando isso para me engrandecer não, tá? Porque você pode fazer a mesma coisa que eu. Ler de graça. Entendeu? Ah não, pastor, tem que comprar o livro. Não, estou falando, você tem um livro, você vai ler de graça. E eu considero que você tem um monte de livro em casa que você nunca leu. Você compra na empolgação, vem alguém de fora, esse livro desse cara deve ser muito bom. E guarda lá, entendeu? Tem mais poeira no seu livro do que minério na CST. Entendeu? Na Arcelona agora, né? Então, eu entrei em vários processos. Processo de reeducação alimentar, entendeu? Comendo salada verde, entendeu? Várias coisas, né? Não é verdade, meu amor? Paula também está de prova. A Paula ficou impressionada no Salto de Contas. Ela veio me oferecer coca, pastor. Não, uma água com gás. Pastor, mas é fácil o processo? Pelo amor de Deus, irmão. Você acha que é ruim coca? Não. Mas eu estou me adaptando. Processo também gera adaptação. Mas eu precisei saber, no início do ano, e desde agora, qual o processo que eu ia viver nesse ano. O que eu ia fazer da minha vida. Da vida da minha família. Muita coisa eu entendi. Eu entendi principalmente que daqui a 10 anos eu preciso estar muito bem. Para poder não atrapalhar aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. E eu digo bem em todos os sentidos. Sabe, de repente você está atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Por falta de conhecimento, por falta de leitura, por falta de exercício, por falta de proximidade, por falta de relacionamento. Você não está sendo excelente no processo que você está vivendo. Muitas vezes porque você nem sabe que você está vivendo um processo. Então, um questionamento é esse. Outro é o seguinte: você sabe caminhar nesse momento da sua vida? Como assim, pastor? Você sabe qual é o processo. Pastor, mas eu não sei fazer isso daí que Deus me falou que eu vou ter que fazer agora. Então você precisa pedir ajuda. Você precisa estudar, você precisa ver como é que faz. Outra coisa, com quem você vai caminhar durante esse processo? Isso é muito importante. E eu não falo disso só de relacionamento amoroso. Eu falo de relacionamentos em geral. Amizades, discipulado, pastoreio, Jesus. Com quem você decide caminhar durante o processo? Outro questionamento e último: como você quer chegar no fim desse processo? Aí de repente você fala: pastor, isso é uma pergunta muito óbvia, eu quero chegar aprovado. Mas de repente você acha que é uma pergunta óbvia, mas você não presta nem atenção no processo, e para você tanto faz ser aprovado ou não ser aprovado. De repente você é um adolescente ou um jovem, entendeu, que está fazendo algo por fazer, trabalhando por trabalhar, estudando por estudar. Você tem que ter algum objetivo, porque você precisa ser aprovado no processo. Amém? Então vira para o seu amiguinho e fala bem assim: mano, como você quer chegar ao fim do processo? Sabe por quê? É muito interessante como você começa. É mais interessante ainda como você termina. Mas não quer dizer que você anula o meio. O meio do processo é um lugar que pode te ensinar muitas coisas. E sabe, hoje na nossa primeira mensagem, e eu espero que o Senhor já comece a falar muito ao seu coração, nós vamos falar sobre sacrifício. O sacrifício dentro do processo. Gênesis 22, de 1 a 2 diz assim: algum tempo depois Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou, Deus disse. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, oferecerá-o como holocausto. Diga, holocausto. Sacrifício. Sacrifício é uma palavra muito forte, de muito significado, de muita força, em especial para o nosso tempo, onde muitas vezes é muito mais pregado sobre ganhos do que sobre renúncia. É muito mais falado sobre aquilo que você vai receber
do que sobre aquilo que você precisa dar. Eu não tenho nada contra os coaches, pelo contrário, eu acho que eles podem ser instrumentos de Deus para serem usados. Mas se inflou tanto essa questão do coach, que você está esquecendo que você precisa renunciar a algumas coisas também para você receber outras. E eu não sou contra te jogar para cima, te mostrar aquilo que você pode ganhar, aquilo que você pode vencer. Você pode ir lá ver que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém. Mas existem renúncias que precisam ser feitas. E dentro do processo, o sacrifício é algo muito importante. Diga sacrifício. Diga sacrifício. Pastor, é possível eu ser aprovado em todos os processos? É possível? Diga sim. Sim. É difícil? Sim. Mas você pode. Jesus, ele está cada dia querendo fazer você crescer e amadurecer em áreas que você precisa amadurecer e crescer. Que áreas são essas, pastor? Normalmente aquelas áreas que você fala que você já é muito bom. Quando você acha que você é muito bom em algo, é porque Deus quer te fazer crescer e amadurecer naquilo ali, porque você não é bom. Nem Jesus permitiu ser chamado de bom. Quando ele falou bem assim, bom mestre, viraram para ele e falou, esse bom é meu pai. Tu falou que Jesus não era bom? Óbvio que não. Jesus era excelente. Mas normalmente as áreas que Jesus quer fazer você amadurecer e crescer são as áreas que você já se considera muito bom. Então entenda isso. Entenda que o processo ele vai te moldar nisso daí. Jesus quer fazer isso com você. E o processo que nós iremos ver hoje, você já leu o texto, não é sobre Abraão. Eu quero falar sobre Isaac. Porque normalmente nós falamos sobre Abraão, sobre aquilo que ele deixou, sobre aquilo que ele teve que entregar, sobre o sacrifício que ele fez de ir lá, entregar o único filho dele, paraná. Pastor, tá bom, então você vai falar sobre Isaac. Que sacrifício Isaac fez? E eu quero falar alguns com você nessa noite. E nós vamos aprender com a vida de Isaac. Primeiro, Isaac sacrificou seu descanso. Gênesis 22, 4 diz assim, no terceiro dia, diga no terceiro dia. Diga no terceiro dia. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. O que você está querendo dizer com isso? O processo foi longo. Abraão não chamou Isaac e seus servos e simplesmente foi ali do lado. Foi ali fazer algo bonitinho. Se puder desligar esses ventiladores que estão aqui atrás, por favor. Tá bom? Tá tranquilo. Já que eu comi muita alface, eu estou com menos calor agora. Brincadeira, nada a ver. De repente você sai daqui, o pastor lá falou que ia comer alface dá menos calor. Entendeu? Só você botar alface debaixo do braço, cadê? Então, no terceiro, o processo foi longo. Abraão chegou e falou bem assim, Isaac, vamos ali na praça da Areberi rapidinho? Vamos ali que nós vamos resolver uma parada ali? Foram 3 dias de viagem. E não era carro não, tá gente? No máximo que era uma carroça, um troço, mas normalmente como que eles iam? A pé. Curtindo a brisa do deserto. Né? Isaac não sabia para onde eles iam. Mas Isaac não se importou com o seu descanso, porque ele queria acompanhar o pai dele. Quando o pai te chama para fazer algo, você não tem que falar com o pai bem assim, eu preciso descansar antes. Se ele te chama, você está preparado naquele momento para fazer. Sabe, ontem, eu até postei na minha rede social porque eu fiquei inspirado mesmo. E vocês acham que aquilo ali é só para promover, tá, aquilo outro, mas não é. Senão eu usava mais a rede social. A minha esposa, eu cheguei em casa, e ela estava lá, era 00:50 mais ou menos, depois que eu tomei banho. E ela estava lá lendo um livro com a câmerazinha na frente, vendo o Pedro dormindo. E de repente você vai achar bem assim, pastor, beleza, ela está lendo, mas ela passou o dia todo, cuidando da casa, cuidando das ovelhas, ouvindo os podcasts que o pessoal manda, que são os áudios, que ela recebe muito mais que eu, podcast, muito mais, nem se compara. E ela tem uma paciência para podcast, eu não sou muito fã de podcast não. Pastor, não posso mandar, conversa comigo pessoalmente. Então mais rápido, né? Marca comigo, a gente conversa pessoalmente. Entendeu?
Meus discípulos, de vez em quando eu libero eles, falam bem assim, ó, nós não vamos ter como se encontrar, me manda um áudio. Para que eu falo isso? Tem um discípulo meu, não vou falar que é o Felipe não, que ele manda uns áudios abençoados. Ele manda áudio orando abençoado, mas depois ele manda outro, tipo assim, já que eu orei pelo Senhor, agora você tem que ouvir o outro também. Entendeu? Mas aí era menor, e ela estava lá lendo, tendo o momento dela. Pastor, mas não é melhor ela descansar? E aí eu postei uma frase que eu sempre tive para mim isso daí. Não diga que é falta de tempo ou cansaço, mas sim que é falta de prioridade. Quando você prioriza aquilo que é importante, quando você prioriza o processo que Deus quer te colocar para poder ser aprovado, você não fala bem assim, estou cansado. Você diz, eu estou pronto. Para muitas outras coisas, você não fala que está cansado. Se você está querendo conquistar uma moça, o homem, estou falando do homem, e ela quer conversar com você até 3 horas da manhã, e você tem que trabalhar depois às 7 da manhã, você vai se desdobrar para conversar, mesmo que você bote o fone no ouvido, durma, e ela está falando, e quando ela fala mais alto, você amém. E de repente ela falou bem assim, me dá R$50, passa por R$50, você falou amém, você deve estar perdendo dinheiro. Por quê? Porque você está apaixonado por aquele processo que você está vivendo. Você está querendo ser aprovado naquele processo. Então nunca é falta de ânimo ou de tempo, mas sim falta de prioridade. Por isso que Isaac sacrificou o descanso dele. Ele podia falar bem assim, pai, são 3 dias, é um sacrifício que o senhor vai fazer, um holocausto, vai lá o senhor. Vai lá com os servos lá. Não, o senhor que vai fazer, eu não vou nem fazer. Deus não falou isso comigo não, não tem quando você fala bem assim? Não, Deus falou isso comigo não, Deus chamou para fazer isso daí, Deus chamou só essa galera aqui. Para mim não, Deus tem um negócio mais ar-condicionado para mim, mais tranquilo, mais cama. O Senhor tem algo para fazer através da tua vida, eu creio nisso. Mas será que você está sendo reprovado num processo simplesmente pelo cansaço? Sacrifique seu descanso e seja aprovado. Eu não estou querendo dizer que você não pode dormir, mas eu estou querendo dizer que quando você prioriza o Senhor, além de você administrar melhor o seu tempo, você não faz conta do seu tempo para Ele. Tem gente que chega no culto fazendo conta que horas que o culto vai acabar, mas você não chega no cinema fazendo conta que horas que o filme vai acabar. Lançou um filme aí, eu estou querendo assistir, eu e minha esposa, mas já me falaram que não é tão bom assim. O Batman. Deu? É legal? Quem assistiu o Batman aí? Deu? Legal? Você ganhou uma vida para Jesus fazendo Batman. Você não foi assistir o Batman. São 3 horas de filme. Eu não vi ninguém na internet falando bem assim, não acredito que eu vou ficar 3 horas dentro do cinema. Mas eu vejo gente aqui, com todo respeito, todo amor e todo carinho, tá? Ah, pastor, você falou direto para mim. Não falei, mas se a carapuça serviu. Tem gente que fica 20 minutos na cadeira e a formiga começa a pegar assim, ó, e tem que sair. Tem gente que eu falo bem assim, ó, fique de pé, ele entende, vou sair. Apelo. Eu vou começar a fazer, sabe o que, pastora? Quando eu estiver ministrando, você faz um apelo lá fora e um aqui dentro. Quando você estiver ministrando, você faz o apelo aqui dentro, eu faço lá fora. Porque eu tenho gente que sai na hora, desce para comprar pipoca, alguma coisa que tem lá fora. Ah, pastor, se eu estiver encontrado no banheiro, não posso ir no banheiro? Claro que pode, poxa. Mas aguenta. Teve alguns que já me falaram bem assim, eu acho que só que está acabando muito tarde, é muito tempo de pregação. Ou a gente é muito ruim pregando, ou é porque o povo cansa para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Então o Senhor está te chamando nessa noite para sacrificar o seu descanso. Não perca a oportunidade de ser aprovado no processo, porque você está cansado. Vira para o seu amigo bem assim, ó, não cansa não. Pastor, mas se meu corpo estiver moído de cansado, vai para cima. Porque é aquilo ali que Deus chamou para viver. Uma outra coisa que Isaac sacrificou. Isaac sacrificou suas incertezas.
Gênesis 22, 7 e 8 diz assim: Isaac se virou para Abraão e disse: Pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. No meio do processo, Isaac falou algo que lhe incomodava. Certo momento você vê no texto, que quando eles chegam perto, depois de 3 dias de viagem, quando eles chegam perto, da onde Abraão tinha marcado com Deus para poder estar, Abraão vira para os servos que estavam acompanhando ele e fala bem assim: vocês fiquem aqui, que eu e o menino vamos até lá. E quando eles começam a caminhar, ali Abraão entrega a lenha e o fogo para que Isaac carregasse. E no meio desse trajeto, Isaac percebe: tem aqui o fogo, tem a lenha, mas não tem o cordeiro, não tem um animal para ser sacrificado. Entenda uma coisa muito importante: de repente você acha que pela cronologia ali da Bíblia, por aquilo que está escrito, você acha que Isaac era uma criança. Isaac não era uma criança. Pelos estudos teológicos tal, e fazendo ali a cronologia, Isaac tinha mais ou menos 30 anos. Principalmente pelo fato de que Isaac foi ali e o pai dele deixou na responsabilidade dele levar a lenha e o fogo. E naquela época, quando você fazia um sacrifício, você deveria levar muita lenha, porque tinha que queimar o animal até o final. Então não era 2 toquinhos que ele estava levando, não era um saquinho de carvão. Ele devia estar levando muita lenha. Então ele não podia ser uma criança para levar aquilo ali. E se você acompanhar direitinho a história, desde que Sara teve ele, até logo depois que Sara morreu com 127 anos, você percebe isso. Que ele tinha na média de 30 anos. Ou seja, ele não era uma criança que não ia perceber uma hora que eles iam estar fazendo um sacrifício, iam para um sacrifício, iam para o holocausto, e não tinha um animal para fazer. Só que aí, existem 2 atitudes lindas nesse processo de Isaac. Lindas. Qual que é a primeira, pastor? A primeira delas é que Isaac compartilhou com o pai a sua dúvida. Será que a incerteza que está no teu coração está só no teu coração, ou você tem compartilhado com o pai? Pastor, muitas dúvidas surgem no meu coração todos os dias. Você tem compartilhado isso com o Senhor? Mas Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ou você acha que Abraão não sabia, desde que quando ele saiu de lá, que o filho dele estava em dúvida quando eles chegaram lá perto? E sabe qual que é uma outra atitude linda de Isaac nessa parte, nesses versículos que nós vemos? Isaac confiou no pai. Eles estavam caminhando no meio de um deserto. Era fácil aparecer um animal para um sacrifício? Não, e não podia ser qualquer animal, lembra? Não podia ser qualquer animal. Não podia passar um rato e eles falavam assim: vamos sacrificar um rato. Não podia. Tinha que ser um animal bonito, grande. E aí quando Isaac questiona e pergunta e mostra a sua dúvida para o pai diz: Deus providenciará. E você não vê Isaac perguntando mais de novo. Sabe por quê? Porque no meio do processo, quando a incerteza surgiu no coração de Isaac, ele compartilhou com o pai. E quando ele ouviu o pai dizendo, ele confiou no pai. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Quando nós estamos no meio do processo e as incertezas e as dúvidas surgem no nosso coração, além de nós não compartilharmos com o pai, quando ele diz aquilo que vai acontecer, nós não confiamos nele. Por isso que nós somos reprovados. Pastor, mas eu amo o Senhor, eu amo a Deus, e eu amo a Jesus com todo o meu coração, e eu sei que Ele é todo poderoso, mas quando nós vemos algo que é impossível aos nossos olhos, nós temos a tendência de não confiar. Ou você acha que era fácil para Isaac acreditar no pai dele ali na hora? Deus providenciará, Isaac. E ele olhava para um lado, olhava para o outro e não tinha nada. Se ele perguntou é porque ele estava preocupado. E eu acredito, óbvio, isso daí é a minha crença, a minha interpretação, que nunca que Isaac estava pensando que seria ele, né? Eu sou o filho dele. Meu pai, eu sou o filho da promessa. Ele sabia que ele era o filho da promessa. Eu sou o filho que meu pai e minha mãe tanto esperaram. Ele não vai me levar para me matar. E sabe o que eu vejo da nossa geração, infelizmente?
A dificuldade de acreditar naquilo que o pai diz. A dificuldade de acreditar nos princípios da palavra de Deus. Ei, o princípio da palavra de Deus é muito mais forte do que qualquer princípio que está aí fora. Pastor, mas se nós sofremos por isso, ele vai continuar sendo forte. Sabe, quando no meio do processo, uma dúvida gerar no teu coração, compartilhe ela com o pai. Mas não só compartilhe, mas confie naquilo que ele está falando com você. Pastor, mas o processo está muito longo. O processo está muito complicado, está muito árduo. Eu não estou conseguindo mais caminhar. As minhas forças estão acabando. Confie naquilo que o pai disse que vai fazer através da tua vida. Pastor, mas eu estou esperando muito tempo já. Tem duas coisas. Você pode estar esperando muito tempo, porque é para esperar muito tempo. Ou você pode estar esperando muito tempo, porque você está fazendo esse tempo demorar. Quem atrasou a promessa não foi Deus, foi Abraão e Sara. Quem retardou a entrada do povo de Deus na terra prometida não foi Deus, mas sim o povo que murmurava no deserto. Mas eles entraram, pastor, a galera lá entrou. Sim, mas o processo foi mais longo. Pastor, mas vai existir processo longo? Vai, mas nunca seja você o responsável por alongar os processos. Não deixe que as suas dúvidas parem você diante do processo. Infelizmente nesse tempo, a internet está sendo usada para lançar dúvida na sua cabeça. E o que eu mais sinto para conversar com os jovens e com os adolescentes, quando eles me perguntam, pastor, eu tenho uma dúvida sobre isso, saiu aquilo. A dúvida da vez agora é por que a gasolina está nesse preço. Não é verdade? E eu oro para que Deus te dê sabedoria para poder ler aquilo que é certo. Eu não quero jovens que sejam de direita ou de esquerda. Eu quero jovens que sejam influentes e informados, inteligentes e posicionados. Assim nós vamos ver uma geração que vai mudar. Por isso, a dúvida no teu coração sobre alguma coisa que Deus está querendo fazer com você. O Espírito me mostra aqui que há muitas pessoas que estão dentro do processo, mas estão duvidando daquilo que vai acontecer. Você tem dúvida do que você vai viver amanhã. O Senhor nessa noite diz o seguinte para você: confie em mim. Se eu te falei algo, vai acontecer. Aos 14 anos de idade, foi a primeira vez que eu me lembro que eu recebi a palavra que eu seria um pastor. E eu me tornei pastor aos 28. Que foi logo depois do meu aniversário, por isso que eu fiquei na dúvida. Aos 28 anos. Pastor, por que demorou tanto? Foi o tempo de Deus? Também, e foi por causa de mim também. Eu entendo que eu podia ter sido pastor antes. Não por causa de mim, mas porque eu atrasei algumas coisas. Quer dizer então que o senhor está falando de algo que você também fez? Sim, por isso que eu estou... Aprenda com os meus erros, para que você não possa viver os mesmos. De repente Deus quer te usar a partir de agora, 15, 14, 13, 12, 20, 24, 25 anos. Mas você quer esperar muito tempo. Você está prorrogando aquilo que Deus tem que fazer na sua vida. Não deixe que a dúvida impeça você de seguir. Pastor, mas tem água aqui na frente, eu não consigo passar. Se eu passar, eu vou morrer afogado. Mas se o Senhor falar bem assim, vai que eu vou te fazer andar sobre as águas, vai. Caminha, confia. Faça como Isaac, não duvide. Não questione mais. Se você perguntou, Deus te respondeu, confie nele. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Tem alguém sendo ministrado pelo Senhor nessa noite aqui? Independente da sua idade, nós vivemos uma vida de processo, gente. E é normal, infelizmente, nós duvidarmos do Senhor. Sabe por quê? Porque normalmente quando o Senhor fala que vai fazer alguma coisa, são as coisas que são impossíveis. Porque o que é possível a gente faz. Ele entra naquilo que é impossível. Amém? Uma outra coisa que Isaac sacrificou. Isaac ele sacrificou a sua vontade. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, em seguida amarrou seu filho Isaac, diga amarrou, e o colocou, diga colocou, no altar, sobre a lenha. Então pegou a faca
para sacrificar o filho. É interessante eu retornar naquilo que eu falei agora há pouco. Isaac não era uma criança que não tinha forças. Ele já era um jovem, quizá até um adulto, que era forte. E ele poderia não ter entendido até a hora que a lenha estava no altar, tudo preparado. O pai, imagina Abraão preparando tudo, organizando, tal, Isaac ajudando. Mas chega um determinado momento que Isaac precisa entender que o sacrifício ali naquele lugar é ele. E Abraão pega, amarra ele e coloca ele sobre o altar. Você acha que a vontade de Isaac era morrer ali? Você acha isso? Se a vontade dele fosse morrer, ele tinha falado lá atrás: não precisa do cordeiro, eu sou o cordeiro. Não precisa de animal para sacrifício, eu sou o sacrifício, pai. Ele não queria. Mas é tão linda a confiança de Isaac no pai dele. E um relacionamento tão profundo que ele deixa o pai dele amarrar ele, colocar em cima do altar, pegar a faca para poder matar ele. E sabe o que eu vejo nesse texto? Eu vejo o filho entendendo, o pai sabe o que está fazendo. Quando a gente diz tipo assim: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Não é simplesmente uma frase de efeito, mas é você dizer bem assim: ei, eu entendo que o Senhor faz muito melhor do que eu posso fazer. Eu entendo que o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã, então faça da maneira que o Senhor acha melhor, não a maneira que eu acho melhor. Ei, o meu relacionamento com o Senhor é tão próximo, que eu sei que a decisão que o Senhor está tomando por mim é muito melhor que a decisão que está no meu coração. Por isso que no meio do processo, durante o processo, você precisa sacrificar a sua vontade. Porque se você não sacrifica a sua vontade, você não vai ser aprovado no processo. Só tem uma forma de você ser aprovado no processo: fazendo a vontade dele, não a sua. Tem um rapaz que você conhece muito bem, que em determinado momento estava num jardim, se ajoelhou, e o suor e as lágrimas caíam como gotas de sangue. E ele orava e falava bem assim: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a... Aí você fala bem assim: Jesus não queria morrer, né? Jesus tinha um relacionamento tão próximo com o Pai que ele sabia que o processo era ele morrer. Mas o que é cálice, pastor? É o sofrimento. Jesus estava certo que ele ia morrer por nós, mas ele falou bem assim, de um filho para um pai: ô pai, eu sei que lá no fim do processo eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Mas o meio do processo está difícil. Eu não gostaria que cuspisse em mim. Eu não gostaria que apanhasse, de eu apanhar. Eu não gostaria de ser chicoteado. Eu não gostaria que eles zombassem de mim e do Senhor. O choro de Jesus era tão doído, que a palavra diz que era como gotas de sangue. Mas ele entendia tanto de processo, que ele virou e falou bem assim: Pai, se possível afaste de mim, mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Jesus era 100% homem, 100% Deus, mas ele tinha pai. E o pai, a vontade do pai era que ele passasse por aquilo. Ele precisaria passar por aquilo tudo. Você está conseguindo me entender nessa noite? Você precisa sacrificar a sua vontade para você ser aprovado no processo.
Sabe por que muitas vezes você vive uma vida sempre sendo reprovado, sempre sendo humilhado, ou passando por problemas que você parece que não tem solução? Você nunca vence, você nunca ganha, porque você não abre mão da sua vontade. Pastor, mas eu falo que Deus pode fazer através da minha vida, a vontade dele é soberana, mas tem coisas que a gente quer fazer do nosso jeito. Isaac, ele poderia falar bem assim: pai, a Bíblia não relata isso, mas eu acho tão lindo, porque Isaac não briga, não questiona. A Bíblia não fala Isaac se debate, não. E eu acredito que até o último minuto Isaac olhava para o pai bem assim e falava: eu confio no Senhor. Durante o processo, nunca deixe de olhar para o pai e falar bem assim: eu confio naquilo que o Senhor está fazendo. Você pode virar para o pai e falar bem assim: está doendo, pai, está difícil, desse jeito parece que eu não vou conseguir, as minhas forças estão acabando, eu estou machucado, estou ferido, mas eu continuo confiando que o Senhor está comigo e o Senhor tem o melhor para mim. A nossa vida é feita de processo. Se nós não entendermos o que Isaac mostra para nós, através da experiência dele, nós vamos continuar batendo cabeça e perdendo e sendo reprovados no processo. Mas o Senhor quer dizer para você nessa noite que Ele está contigo e você vai ser aprovado no processo se você caminhar com Ele. A falta de confiança e rendição nos faz fugir da vontade de Deus. Não faça isso. Fique de pé, por favor. Isaac, nada mais, nada menos, ele é a representação de Jesus. Tanto que no começo do texto que a gente leu, Deus fala para Abraão bem assim: tome seu filho, seu único filho. Teve alguém que entregou o único filho dele em nosso lugar. Isaac foi aprovado num processo. E mais à frente, a aprovação de Isaac nesse processo tão árduo fez com que as pessoas lá na frente, bem lá na frente, Bernardo, falassem bem assim: a quem você serve? Perguntasse a outra pessoa, perguntasse a alguém daquela época: quem é que está fazendo essas maravilhas aí? Quem é o responsável por abrir o mar vermelho? Quem é o responsável por libertar o povo de Israel? Quem é o responsável por cair fogo do céu? Quem é o responsável por livrar o povo de Deus? Quem é o responsável por vencer uma guerra com 300 homens, contra milhões? O responsável é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você é aprovado no processo, você não será reconhecido pelo seu nome, mas as pessoas vão olhar para os outros e falar bem assim: rapaz, eu estou vivendo isso na minha vida por causa do Deus que o Gabriel serve, o Deus da pastora Gal, o Deus da Rebeca, o Deus do Elias, o Deus do Antônio. Quando você é aprovado no processo, você vai subindo níveis. Por isso que nessa noite é noite de você começar a sacrificar aquilo que tem impedido você de ser aprovado no processo. Ouça aqui: sacrifique o seu descanso, sacrifique as suas incertezas e sacrifique a sua vontade.